Enfim, chegamos em casa. Começou a chover. 12h37, a gente fez hoje o nosso primeiro pedal urbano, 100% urbano. Aqui, olhando para o celular, deu 30 quilômetros. Foi um pedal totalmente diferente do que nós viemos fazendo. O pedal foi, ela disse que o coração palpitou, desacostumado a pedalar, eu também estava desacostumado, com os percalços. O meu tênis saiu, ficou com a língua para fora aqui, está aberto. Tem que trocar esse tênis. Levei um tombo lá na ciclovia. Não foi uma queda propriamente dita, foi um tombo. Tive problema agora, já no finalzinho, com a catraca. Duas catracas, as duas maiores traseiras. Na subida da ladeira, acho que forçou, na hora de eu trocar para subir, para deixar ela mais leve. Então, duas catracas soltaram. O que mais? Meu celular no caminho caiu, rachou aqui, acho que foi, eu já vi agora que foi racha só a película, mas... E um detalhe que eu percebi desse nosso pedal, antes de terminar, um detalhe que eu percebi foi a necessidade da gente ter uma atenção redobrada com relação aos sinais de trânsito. Não é uma coisa, a gente está de moto, está de carro, de bicicleta, a gente não é acostumado a andar no trânsito como a gente andou hoje, então a gente fica meio perdido, né? Sinal fecha, a gente com atenção ao sinal, então requer uma atenção redobrada, né? Semáforo fechando, semáforo abrindo, placa de pare, entrada de carro, tudo isso foi um pouco diferente pra gente que está acostumado a pegar ao litoral e só seguir, né? Se preocupa muito pouco com o trânsito. Mas tudo certo. Foi bom, Rosângela? Gostou? Foi ótimo, muito bom. E hoje é sábado, 16 de novembro, 9 horas da manhã. A gente vai fazer um caminho diferente. Geralmente a gente desce a José de Melo, aqui à minha direita, vai pela orla. Hoje a gente vai fazer um passeio mais curto, vai pegar aqui à esquerda da José de Melo. Vamos andar numa ciclovia recentemente inaugurada, da principal via aqui da Fernandes Lima. Se não me falha a memória, essa Fernandes Lima é a BR-104. Começa lá, começa do ponto de vista daqui de Maceió, né? Olhando aqui, né? Começa lá na Praia da Avenida, segue cruzando até subindo aqui o aeroporto, norte, vai lá pro norte. Rosângela vai ali na frente. Epa! E hoje, se tudo der certo, além do nosso pedal, eu vou conversar com vocês sobre Crime e Castigo, um livro que eu li recentemente de Fyodor Dostoiévski. Organizar minhas ideias lá na frente e ver se eu consigo falar algo sobre. Aproveitar essa descida! Segurar o freio! O negócio tá brabo aqui! Para as 10. Esse caminho, esse sentido que a gente tá indo subindo, sentido norte. Todo esse trecho aqui é tudo novo pra gente, eu nunca dei pra aquele bicicleta. É fresquinho, né? Aqui, né, filha? Tem essas árvores aqui, ó. Bom demais. Parou ali no sol, bebe na aguinha. E parou onde? Na sombra. Abriu! Saímos de casa até aqui, já que acaba a ciclovia.
que não tem mais nada, que ali já é o viaduto da antiga Polícia Rodoviária Federal que tinha aqui, sentido aeroporto já, sentido aeroporto. Polo multissetorial, governador Luiz Cavalcante, pronto, a ciclovia termina aqui. Lá de casa até aqui deu 12 quilômetros. Agora eu vou marcar para saber quanto tem de ciclovia daqui até lá embaixo, até a Praça Centenário. Quantos quilômetros de ciclovia foi feito? Foi bom até aqui, né? Foi, Rosa? Foi bom até aqui? É, ainda levei uma queda ali parado, fui subir na bicicleta. Aqui. Andando foi uma queda. O bicicleta tombou de um lado, desequilibrei, ela terminou virando pro outro lado. Estamos agora descendo sentido para Centenário. Espero que o áudio fique bom, porque tem carro passando de um lado do outro, né? Vou tentar falar para vocês sobre o livro Crime e Castigo de Dostoiévski. Eu tinha lido O Avesso da Pele de Jefferson Tenório e nele o personagem menciona esse livro. Depois eu li o livro Torturado de Itamar Vieira Júnior. Fui pesquisar sobre a forma como ele escreve, a técnica de estrutura que ele usa e terminei uma coisa e outra me conduzindo a um TCC investigando se na escrita de Itamar Vieira Júnior tinha polifonia. Procurar saber o que era polifonia e vi que Bakhtin, Mikhail Bakhtin, se não me engano, afirma que polifonia só existe nos textos de Dostoiévski. Um deles é Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? E decidi ler o livro. Bom, gente, então sobre o livro Crime e Castigo, ele narra na verdade a história. O livro é, eu ouso dizer, bastante simples. São quase 500 páginas. Eu ouso dizer que 10% dele é o crime e 90% é o castigo. A história do protagonista Raskolnikov, que ele se encontra em situação de extrema miséria, pobreza total. Ele é um ex-estudante de direito que sai do campo e vai morar em São Petersburgo. São Petersburgo na época era a capital da União Soviética. Mora num cubículo. O quarto onde ele mora é de aluguel. Premedita friamente em executar uma velha usurária de 60 anos de idade, no qual ele inclusive faz penhora de bens dele, coisas pequenas de pouco valor, né, que ele não é pobre, não tem nada de muito valor. Então ele resolve matar a velha, que ele refere-se a ela como se fosse um piolho que faz mal à sociedade. Ela é ruim, ela suga, se aproveita da pobreza dos outros, empresta dinheiro a juros absurdos, maltrata a única irmã que ela tem, a Lisaveta, que me deixou chocado, além da morte fria. É uma morte realmente, um crime brutal mesmo. A narração do crime é muito bárbara. Inclusive ele sonha, ele tem um sonho, nesse sonho já dá uma pista para o leitor de como vai ser a morte que ele vai executar. No sonho dele é o pessoal matando uma égua, a paulada na cabeça com pau, com ferro, ensanguenta a cabeça da égua, no olho dela, metendo pau, ferro no olho do animal. Horrível, horrível, chega dor de cabeça, lendo. O que deixou surpreso foi também o fato dele não matar só a velha, matar também a irmã dela, né? Então ele faz um duplo assassinato. A justificativa dele é para roubar o dinheiro dela e
fazer justiça social, né? Com o que é matar uma pessoa para salvar 100, ele fala assim, talvez 1000 pessoas, com o dinheiro dela fazer ação social. Depois que ele mata, ele se vê no castigo dele, que é uma imersão na psicologia do assassino, na mente dele. Ele se recriminando, sentindo culpa, o peso da culpa porque matou. Fica naquela angústia, deprimido, e nesse meio termo o crime começa a ser investigado. Então, bom dia. O crime começa a ser investigado e começa uma verdadeira caça, né? De gato e rato. A polícia atrás dele e ele se esquivando. Só que aí ele deixa vestígios por todo canto que ele passa do crime que ele cometeu. Um ponto interessante que me chamou a atenção também no livro é a narração dentro de uma narração. Quando o personagem, se não me engano, é Razumikin, que é amigo do Raskolnikov, o protagonista, ele narra como o pintor, acho que é Nikolai, acha os brincos que o Raskolnikov tinha empenhado com a velha usurária. Ele narra, conta a história, e dentro dessa narração dele, ele faz questão de dizer que é ele que está narrando, para a gente não se confundir com o narrador do romance, né? Então fica uma narração dentro de uma narração. Discussões também, tem uma discussão no livro, discussão sobre o que é o crime do ponto de vista do socialismo. Então tem um diálogo muito importante no romance. Tem Razumikin conversando com o investigador de polícia. Não lembro o nome dele agora. Não sei se é Piotr Ivanovich, não sei quem é não. Não sei se estou confundindo o nome, é muito personagem. Razumikin disse que segundo do socialismo, o crime fruto das injustiças sociais. E o ambiente favorece o crime. O investigador de polícia concorda, ok, o ambiente favorece o crime, mas também a natureza humana. O crime também está no indivíduo, não é só no ambiente. Então começa uma discussão muito interessante, que é meio o que o Raskolnikov se questiona o tempo todo, né? Será que ele cometeu o crime porque ele estava numa situação de extrema pobreza, ou se porque ele, o personagem, é mau por natureza? Tem uma personagem central no romance, que é a Sônia. Sônia é uma prostituta. Sônia é uma prostituta, filha de um bêbado, do Marmeladov, que ela se prostitui, ainda muito nova, para poder sustentar toda a família. Sustentar os irmãos, sustentar a madrasta que é doente. E a Sônia, ela é a bondade em pessoa. Bondade, generosidade, acredita em Deus. Enquanto Raskolnikov dá a entender que ele é mau por natureza. A mãe dele, inclusive, numa passagem, diz que acha que o filho, desde criança, desde quando tinha 15, 17 anos, 16 anos, não tinha uma boa personalidade, não tinha um bom caráter. Ele encontra a Sônia e é com Sônia que ele se confessa, com Sônia que ele encontra uma pessoa que ele pode confiar, uma pessoa bondosa. É através da Sônia que Raskolnikov
ele vai encontrar os seus caminhos aí, direcionar o caminho para a redenção dele, ou a culpa dele, ou a não redenção dele no romance. Falando no caráter do Raskolnikov, interessante que, apesar dele ter cometido um crime friamente, um crime não, 2 assassinatos, friamente, se vocês lerem no livro, vocês vão ver que chega a dar uma dor de cabeça a forma como ele executa as vítimas dele. Ele também aparenta ser uma pessoa altruísta. Ele ajuda muitas pessoas no decorrer do romance. Ajuda inclusive financeiramente. O cara que é pobre, não tem dinheiro, e ajuda, ainda assim ajuda financeiramente algumas pessoas. Abriu, vamos nós. Também uma ideia central no livro que eu achei interessante é a teoria que ele cria para meio que justificar o crime dele, que ele cometeu, o crime permitido. Ele diz que, segundo a teoria dele, né, do Raskolnikov, a humanidade é dividida em duas categorias de pessoas. São as pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias. As pessoas ordinárias, elas são aquelas que vêm ao mundo apenas para obedecer às ordens, para se multiplicar, povoar a terra, né? Seguir a vida. São as pessoas ordinárias, são as pessoas conservadoras, não questionam, são obedientes por natureza. E tem as pessoas extraordinárias. Essas pessoas extraordinárias têm o dom, né, de como é que eu diria? Criar uma nova palavra, uma nova teoria. E essas pessoas, a essas pessoas é permitido cometer crimes visando o bem da humanidade, né? Aí ele se compara a Napoleão. É o tempo todo se comparando a Napoleão. Porque Napoleão cometeu vários crimes, vários soldados matou, guerras e tudo que ele fez, mas em prol de um futuro melhor para a humanidade. Então, para ele, tanto fazia matar uma pessoa como ele matou, para roubar e distribuir o dinheiro e fazer bem para as pessoas, como Napoleão também matou em prol de uma ideologia que ele tinha, né? As pessoas ordinárias, que essas pessoas eram donas do presente, as pessoas extraordinárias eram donas do futuro. Elas se preocupavam com o futuro e, em função disso, elas poderiam cometer crimes se assim quisessem, para fazer a sua vontade, a sua ideia prevalecer perante os obstáculos que encontrassem. Nós vamos lá na frente. Aqui ao CEPA, Centro Educacional de Pesquisas Aplicadas, Antônio Gomes de Barros. Uma coisa que eu percebi lendo o livro é que dá para ler o livro apenas lendo o romance, dá. Mas, por exemplo, é importante entender o contexto em que ele escreveu o romance, né? Então ele faz muita crítica ao capitalismo, ao sistema econômico, ao atraso econômico da União Soviética da época. Ele faz menção ao darwinismo, questiona a existência de Deus, justamente nessa época na Rússia, na verdade na União Soviética, né? Questiona-se a existência de Deus. No romance ele faz uma leitura do Evangelho de Lázaro,
Interessante essa parte. Ele pede para Sônia ler o milagre de Jesus quando ressuscita Lázaro. É importante também para o romance. Fala sobre o Charles Fourier, e o darwinismo na época estava evidente, em evidência na Rússia, na verdade, né? Então assim, Rômulo entende sobre a história russa? Não. Sabe algumas coisas superficialmente? Sei. Foi importante eu ter essa percepção, esse conhecimento superficial da União Soviética para entender um pouco as críticas que são feitas no romance. Foi, né? Fica a sugestão, né? Além de ler o romance, me motivou a estudar um pouco em busca de algumas informações que eu tinha esquecido sobre a história da União Soviética, sobre a Revolução de 1917, sobre os debates econômicos que existiam na época, sobre a questão do que eu não conhecia, falanstério de Charles Fourier. Tive que dar depois, né, por curiosidade, dar uma olhada no darwinismo, nesses conceitos que são questionados na época. Se Deus não existe, então ao homem é tudo permitido. Então o homem se coloca meio que no lugar de... Se Deus não existe, então o homem meio que se coloca no lugar de Deus, senta na cadeira de Deus e ele pode fazer tudo, inclusive matar quem ele quiser. Então é meio nesse contexto que é escrito lá Crime e Castigo, né, foi escrito em 1866, já na segunda metade do século XIX. A União Soviética foi pobre, né, mais de 90% da população era agrária, estava se urbanizando, a industrialização chegando. Então é nesse contexto que a gente consegue ler e entender algumas coisas, né, do romance Crime e Castigo, né? Como faço com alguns outros livros, eu também escrevi sobre no meu caderno, pesquisei também algumas coisas sobre o romance, e isso fortalece, você absorve melhor a leitura. Estamos chegando aqui no nosso ponto final e eu vou conseguir saber qual a distância percorrida, quantos quilômetros tem de ciclovia no centro da Fernandes Lima. Los Angeles está na minha frente. Começaram a fazer a decoração da praça aqui para o... Olha só. Jesus, ganharemos! Depois de uma partidinha de dama, em que eu por acaso fui vencedor, eu confesso que eu dei umas enroladazinhas ali, só para fazer o mal. E agora eu vou ficar com peso na consciência. Eu vou ficar, vou me redimir depois. Cometi um crime, meu castigo agora é o peso na consciência da vitória. Voltando agora para casa, pegamos aqui o asfalto, Los Vale na frente. Para ela é muito tenso esse trecho, eu compreendo, né? É perigoso mesmo, mas é o caminho que a gente tem que seguir. Rosa, encoste mais, Rosa. Isso. Começando a chuviscar. Meio-dia em ponto. Fico no cantinho, no cantinho. Aê.
Lembre da marcha ali, viu, na subida, senão você desequilibra. Daqui a pouco a gente chega na Josefa de Melo ali e já dá para ir pela calçada. Lembrando que o nosso pedal hoje é um pedal diferente, um pedal urbano. Conhecemos ali a ciclovia do canteiro central da Fernandes Lima. São aproximadamente 11 km, 10 km de faixa. Se eu subir e descer vai fazer 20. Vamos lá. Oxi. Bom, teve um problema aqui na catraca. Realmente ela soltou alguma coisa lá atrás, mas pelo menos agora tá dando para eu consigo pedalar. Ela soltou duas catracas lá atrás, estão soltas, então eu não consigo usar todas as marchas. Mandar revisar. Ainda bem que foi perto de casa. Estamos finalizando o nosso primeiro pedal urbano, 100% urbano, né? Obrigado. O celular caiu. O celular caiu. Eita, hoje é o dia dos desastres. Achou meu celular. Pelo menos achou a película. Bom que o carro parou. Bora! O celular caiu, é? Fui ver a quilometragem, caiu. Botei no bolso, ele caiu. Qual o nosso saldo? Um tênis com a boca toda aberta já, que não serve mais pra nada. Uma catraca danificada, que eu tenho que mandar revisar. E agora a película no celular. Rachou totalmente. Fortes emoções. Se não for assim, eu não saio de casa.